Podemos assentar em nome de Jesus. Então, como estava dizendo lá no início da nossa introdução, isso é uma verdade. O homem está vivendo e tentando solucionar os seus problemas. Até salvação o homem está prometendo para si mesmo. É difícil, é duro saber que o homem está tão voltado para si, tão voltado para as suas coisas, que não consegue se colocar diante de Deus e entender que Deus é Senhor e é a solução para os seus problemas. Na verdade, o homem, quando está envolto nos seus problemas, não consegue ver mais nada. É o meu problema, eu preciso resolver o meu problema, eu tenho um problema, eu preciso resolver, eu. E as coisas estão acontecendo à sua volta e mais. Deus está querendo uma oportunidade para falar com ele, para assim, eu posso te dar a solução, se você me permitir. Mas está tão voltado para si, está tão voltado em solucionar os seus problemas, e tem alguns homens, como eu disse, querendo se colocar na posição de Deus. Homens buscando outros homens para resolverem os seus problemas, principalmente os financeiros. Buscando em outros homens revelação, quando tem que buscar em Deus. Está buscando, aí leva mesmo. É profetada daqui, profetada de lá, só a misericórdia. Hoje nós vamos entender algumas posições que temos que ter para ser abençoados por Deus, para viver um novo tempo de Deus. Até para entender o que Deus está buscando. O que Deus preparou, o que Deus veio, que Jesus buscou enquanto estava aqui no seu ministério, e que ainda procura. E se está achando, estão achando pouquíssimos. Então a primeira coisa que a gente vê quando vai olhar o Evangelho como um todo, vê que o Filho de Deus veio buscar pessoas com um determinado objetivo. Quando você vai lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, versículo 9, Jesus encontra com o Simão e o seu irmão, vai dizer assim, ó, vinde após mim e... É isso mesmo. Te farei pescadores de homens. Jesus foi buscar. Jesus estava procurando para fazer algo. Aí, lá no capítulo 8 de Mateus, versículo 22 por ali, um dos outros discípulos, Jesus fala assim, ó, você vem e segue-me. Aí ele diz assim, eu posso ir enterrar o meu pai? Aí Jesus diz assim, não, segue-me, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Quem lembra da passagem do chamado de Mateus? Mateus estava lá fazendo as suas contas, Jesus passa, olha para ele, segue-me. E Mateus levanta-se e segue. Então, Jesus estava buscando pessoas para discipulá-las, para fazer algo para ele. Amém, igreja? Fomos alcançados por esse chamado. Teve um momento que Jesus também falou assim, segue-me. E você resolveu segui-lo. Resolveu deixar tudo. Olha que coisa tremenda, né? Você está aqui. Né? Você rompeu com o mundo, deixou o pecado, está vivendo uma outra vida. Olha só, dá glória a Deus aí, igreja. Que isso? Não está não? Ué, pô. Jesus diz assim, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está fazendo isso, ou não? Então, se não está fazendo, está faltando entender o que é esse siga Jesus. Siga Jesus. Jesus está te chamando para que você faça algo, para que você seja preparado para fazer alguma coisa tremenda para Ele. E é isso que a gente vai estar vivendo. Então, a primeira coisa é entender esse chamado, que Jesus veio buscar discípulos. Eu quero profetizar nesta noite que encontrou aqui vários discípulos em nome de Jesus. Quando digo que a gente rompeu com algumas coisas rompemos mesmo. Não é? Eu já estive envolvido com o espiritismo, com o catolicismo, já frequentei reunião budista, até Xexenoei, pode? Tive numa reunião messiânica, coisas assim tremendas. Rompi com isso tudo, porque entendi que a verdade está aqui na palavra de Deus. Algumas coisas você pode até estar fazendo, precisa entender a plenitude do chamado de Deus. Plenitude do chamado de Jesus. Outra coisa que entendi que Jesus estava buscando, e o texto vai dizer assim, ainda procura, é quando Jesus, lá em João capítulo, para não errar aqui, João capítulo 4, que ele encontra com a mulher samaritana, uma frase que ficou um texto, né, que ficou grifado nas nossas vidas é,
o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em... Está procurando ainda? Se está procurando, estou profetizando, vai encontrar aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Para isso a gente vai precisar entender algumas coisas. Eu sei que o Pai ainda está procurando. Creio que esta é a grande resposta ao desafio. Como adorar a Deus nos nossos dias? Como adorar a Deus hoje, nessa visão de espírito e de verdade? Qual é o nosso posicionamento? Adoração é algo que vai transformar a sua vida. Algo que tem um caráter grandioso aí. E eu quero estar tratando de 2 pontos que vão caracterizar um adorador aí, hoje. Para a batalha que está acontecendo, para as coisas que estão acontecendo, para romper com a igreja que se instituiu hoje na terra. Com a igreja do comércio, com a igreja, sabe, do falso milagre, com algumas igrejas que precisam voltar para a dependência de Deus. Não estou citando o nome de ninguém aqui, porque Deus o sabe. Amém, amados? É inadmissível, em pleno século XXI, as pessoas ainda estarem sendo enganadas, sabe, naquilo que tem de mais sensível, no seu momento de dor, no seu momento de dificuldade. As pessoas ainda estão buscando em Deus solução e encontram com aqueles mesmos religiosos que vos falei ainda há pouco, que estão querendo manipular Deus, que estão querendo manipular para poder alcançarem os seus objetivos. É necessário despertar, porque Deus está querendo se manifestar nos nossos dias. E a manifestação de Deus vai transformar todas essas vidas. Quando você abrir o seu coração para Deus, quando você entender a adoração a Deus, Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, amados? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus quer se manifestar na sua vida. O grande desafio do nosso tempo é exatamente esse: é você colocar o seu coração em Deus. O texto de Mateus que nós lemos estava dizendo exatamente isso. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. E onde é que está o meu coração? Meu coração pode não estar em Deus. Eu preciso trazer o meu coração para Deus, eu preciso voltar meu coração para Deus, para que ali esteja o meu tesouro. Na verdade, quero te dizer que o maior penhor é o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, esse tem um tesouro inigualável em si. Falava sobre aquela questão das dificuldades, né? Às vezes você olha para o irmão, poxa, mas o irmão está assim, está passando uma dificuldade, está numa prova, está numa luta, o irmão está rindo, está feliz, está dando glória a Deus. Né? Você olha, que vontade de dar uma coça, né, rapaz? Eu aqui passando, ele está rindo de quê, abençoado? Ele vai te dizer: estou cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus é muito maior do que tudo que eu estou passando. E esse irmão recebe vitória. Sempre. Sempre recebe vitória. Na verdade, tem um texto, Jeremias 33, versículo 3, que vai dizer: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você desconhece. Se você for ver para os nossos dias, hoje, o texto daria assim: busque-me e me revelarei. Eu vou me apresentar a você e vou te falar coisas, verdades inabaláveis, fundamentos, coisas que você ainda não conhece. Depois disso, você vai ser outra pessoa. Mas tem que buscar a Deus. Tem que voltar o coração para Ele. Tem que ser esse adorador que nós estávamos falando. Tem que colocar em Deus o seu tesouro. Como eu disse, o texto estava me levando a pensar: poxa, isso é alguma coisa financeira, Deus. As pessoas estão muito voltadas mesmo para o dinheiro. E o dinheiro, acho que é a mola que move e que deve ter originado a inspiração do texto aí, que inspirou o texto. Tipo, sabe, está se voltando para o dinheiro. Dinheiro é tudo, dinheiro é tudo, dinheiro é tudo. Sem dinheiro eu não faço. Rapaz, tem uns irmãos que só a misericórdia, não é? Só vive em função do dinheiro. É porque dinheiro, eu não tenho, não consigo, enfim. Querido, creia. Se você tirar o seu coração daí
você tirar sua dependência do dinheiro, Deus vai poder fazer alguma coisa por você. Se você continuar pensando dessa forma, Deus não vai poder fazer nada. Fala para o seu irmão assim, Deus quer ser Deus na sua vida. Bota a mão na sua cabeça assim. Fala assim, eu preciso pensar em Deus. Eu preciso ter esse tesouro. Bota a mão no seu coração e diga, eu preciso colocar meu coração em Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Sem medo de errar, querido. Quando você colocar o seu coração em Deus, você vai se tornar este adorador que Deus procura. E quando você se torna um adorador, tem aí um diferencial. Quando você se torna adorador, eu vou te dar 2 características para que você comece a exercitar essa proposta de ser um adorador nos nossos tempos. Quando você se torna adorador, quando você coloca o seu coração em Deus, Deus começa a marcar a sua vida. Você começa a marcar o seu tempo e um tempo de bênção, tempo de vitória. É mais ou menos assim não, é assim mesmo que acontece. O diabo chama lá os seus demônios e diz assim, olha, vai lá, separa aquele casal, quero que entre num casamento, eu quero que você separe a sua família, que separe aquela outra família lá, vai, agora! Os demônios vêm, o diabo manda, os demônios vêm, e voltam. Aí tem um questionamento, e aí, fez o que eu mandei? Não. Ah, por que, demônio, você não fez o que eu mandei? Eu identifiquei no meio deles um adorador. Quando existe um adorador, o diabo não consegue. Quem está entendendo, diga amém. É a proposta de você começar a ter vitória na sua casa, na sua geração, nas suas coisas, adorando a Deus. Deixando de você tentar, você resolver as suas próprias coisas e deixando Deus fazer por você. Adore ao Senhor. Fala para a pessoa do seu lado, adore ao Senhor. Então, estava falando como algumas características desse adorador, e a primeira que a gente vai encontrar é um adorador que está preparado para as batalhas. Efésios 6,12 diz o quê? A nossa luta não é mas contra as potestades, os principados, contra as hostes espirituais da maldade, né? Quando o príncipe desse século que habitam nas regiões celestiais. Já sei de algo que até então não sabia. Dava vontade de matar minha sogra. O problema não é a minha sogra, o problema é quem está usando a sogra, né? Na verdade, eu nunca quis matar a minha. Minha sogra é uma bênção. É uma bênção na minha vida, né? Mas de repente alguém tem vontade de matar a sua. Ou a nora. Quero matar minha nora. A gente fala só da sogra, quero matar minha nora. Minha nora está fazendo meu filho. Olha o que ela está fazendo com meu filho. Cuidei com tanto carinho, né? Talquinho, beijinho. Olha só o que ela está fazendo. Enfim, não é contra ele. Pô, mas meu patrão me persegue, meu patrão é isso. Não é. A nossa luta não é contra o ser humano, mas contra aquele que hoje ainda se intitula príncipe, dono, senhor da vida de algumas pessoas. E é contra ele que nós vamos estar lutando, é contra ele que nós vamos estar pelejando.